Não tem nada de muito novo na ideia de lançar uma antologia de horror, né? Se a gente olha um pouco lá pra trás, dá pra ver que nos anos 50, por exemplo, na EC Comics, era uma moda bastante popular, né? Fazer essas histórias meio sinistras, todas juntas numa edição só. Olhando mais pra frente, seriados como American Horror Story, por exemplo, também tem esse modelo de criar histórias que são independentes, mas estão ligadas ali tematicamente por alguma coisa sinistra que vai habitando em todas as temporadas e enfim. A antologia 1111 não deixa de seguir por esse caminho. São 4 histórias sinistras que também são ligadas tematicamente. Mas apesar de tudo, apesar de ser um tipo de narrativa que já é bem consolidada a ideia, a gente traz algo novo. Novos nomes da cena do quadrinho nacional que tem algum destaque, como a Jéssica Grock, o Diego Sanches, a Lalo e eu, Felipe Portugal. Com um olhar um pouco mais cínico que muitas vezes desafia as convenções narrativas comuns e que outras vezes abraça essas convenções para criar suas histórias e que une os esforços desses 4 autores para tentar fazer um material novo com algum tipo de vigor narrativo. Mas para que a ideia de um livro saia do papel, a gente precisa da sua ajuda, apoiando o nosso projeto aqui no Catarse. Então não deixe de dar uma olhada no projeto completo, tem tudo detalhado na descrição, desde os detalhes visuais de como vai ser a revista, o acabamento, o tamanho, até pedaços das nossas histórias e ilustrações desenvolvidas exclusivamente para o projeto. Eu tenho certeza que se você gosta do nosso trabalho ou simplesmente gosta de antologias de horror ou antologias em geral, enfim, qualquer coisa que tenha esse tom sinistro, você vai gostar da 1111. A gente fez esse projeto com muito carinho e contamos muito com a ajuda de vocês. Mas agora vamos ao que interessa. Acho que nada mais justo do que cada um falar um pouquinho da sua história que vai estar presente na antologia, né? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Grock, sou autora de quadrinhos desde 2018 e já publiquei de forma independente os quadrinhos Me Leve Quando Sair e Babilônia, e publiquei também o quadrinho Piracema na coleção Tabu da editora Mino. Aqui na coletânea 1111 eu participei com um quadrinho concreto, e ele é basicamente uma história de suspense e terror psicológico que foi inspirada nos pichadores de escalada da cidade de São Paulo. E é sobre essa galera que sai de madrugada nas ruas e dá a vida por tudo aquilo que acredita. E é isso, e espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Diego Sanches, eu faço quadrinhos há um pouco mais de 10 anos, mas essa é a minha primeira experiência no gênero de horror. A história que eu escrevi para essa coletânea se chama O Banquete. Ela é uma história que fala sobre desejo, sobre pulsão de morte e sobre a relação de 2 homens bem peculiares. Oi, eu sou a Lalo, eu faço quadrinhos desde 2017, quando eu autopubliquei por QK. Em 2018 eu já autopubliquei Queda. Em 2019 eu fui publicada pela editora Mina na coletânea Tabu, o quadrinho Sina. E aqui na antologia 1111 eu vim com Saimento, que é uma história sobre o quão grotesco pode ser respeitar uma pessoa que você ama. E aí pessoal, se vocês não conhecem o meu trabalho, eu me chamo Felipe Portugal, já publico quadrinhos há um bom tempo na internet, já fiz um trabalho em parceria com o Omelete, o site de cultura pop, que foi a antologia Brutal, e também publiquei alguns quadrinhos independentes e com outras parcerias, tipo o Granizo e o Rubik com a Ugra Press, e também o Badon Kadonk e o Espiga Independente, que conseguiram fazer um certo barulho quando saíram. A minha história para 1111 se chama Uma Coisa Grande na Vida. É difícil falar dela sem revelar maiores detalhes sobre a reviravolta no final,
mas imaginem um personagem totalmente desolado, vivendo em condições muito subhumanas, morando num kitnet, desempregado, e ele vai refletir durante a história sobre como todas aquelas coisas que aconteceram com ele, de alguma forma, ele atribui que foi culpa dele, sem compreender muito como a sociedade às vezes coloca as pessoas nessa situação. Principalmente pelo final da história, mas o resto da trama é realmente uma história de horror realista, digamos assim. Não tem um monstro, não tem nenhuma criatura ou um fantasma ou alguma coisa grotesca. A gente só tem a deteriorização psicológica de um ser humano, e por isso que eu acho que é um tema tão relevante.